Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Thiago, faço parte aqui da equipe da Upfurions e hoje eu vou apresentar para vocês como que eu crio uma página em branco dentro do funil de vendas, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui então os recursos e a gente vai reconstruir essa página que eu criei aqui de modelo, tá? Pode ver que tem textos de marcação e a gente vai construir ela do zero porque daí a gente consegue entender como que funciona cada um desses recursos, beleza? Então, vamos lá. Mas caso você não queira, por exemplo, construir uma página em branco, a gente tem a opção aqui de vários modelos prontos, onde você consegue estar pegando modelos prontos e alterando apenas os textos e as imagens, tá? Então, são milhares de templates prontos que você consegue fazer isso. Mas caso você queira fazer algo personalizado com a sua própria identidade, você também tem essa opção, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, você vai vir aqui embaixo, onde tem esse botão aqui escrito página em branco, tá? Cliquei nele, eu vou vir aqui nesse símbolozinho aqui, editar página. Ao clicar, eu me deparo então com essa página aqui, que é o nosso editor. Então, vamos lá. Como eu construí a página aqui no Figma, você pode usar outros editores, pode usar Photoshop, tem várias ferramentas aí que disponibilizam. Para facilitar um pouco o processo, eu já separei todas as imagens, tá? Então aqui é mais para a gente ter um guia de como que vai ficar a nossa página no editor. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui as seções. Então eu posso criar N seções e ajustá-las de acordo com o tamanho que eu preciso, tá? Então pode ver que aqui tem um símbolozinho que eu consigo fazer e modificar o tamanho dela. Então ele tem essa opção aqui. Então vamos começar a construir, olhar o nosso desenho aqui. A gente tem então o header, que é essa parte aqui onde a gente tem o logo. Então vamos construir ele aqui. Eu vou clicar então na seção e eu vou vir nesse pincelzinho aqui, ó. Cliquei, tem essa parte aqui do editor, onde eu consigo, por exemplo, trocar os fundos, né, colocar uma borda, colocar uma largura para essa borda. Se eu quero uma borda tracejada, duplicada, tem várias opções de estilizações aqui dentro da ferramenta, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar uma cor escura, eu consigo colocar, tá? Aí eu quero colocar uma borda vermelha, eu consigo também. A largura, vou pôr 5 aqui para a gente ver, ó. Tá vendo como que ela ficou? Então, a ferramenta ela te dá opções de estilizações que você consegue fazer de acordo com você deseja. Mas, nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhuma. Eu vou deletar essa borda para ficar mais fácil aqui. Eu vou colocar, então, um background, tá? Deixa eu pôr ali, então, o nosso logo. Então, eu vou vir aqui no pincelzinho, vou no editor, e vou colocar uma imagem de fundo. Que aí eu consigo, só deixa eu pegar o link dela aqui, eu consigo então selecionar, por exemplo, os elementos específicos. Então aqui, ó, BG Header 1. Cliquei, ele vai subir a imagem aqui e eu consigo então colocar o background. Vou fazer isso de novo aqui com o background de baixo. Vou vir aqui no pincel, editor, imagem de fundo e vou selecionar esse BG aqui da primeira dobra. Cliquei, ele já ficou aqui. E aí eu consigo ajustar para o tamanho que eu preciso aqui. Então, eu vou colocar agora um logo, uma imagem aqui nesse header aqui. Então eu vou precisar arrastar aqui, vou nesse símbolozinho escrito imagem aqui. Vou puxar e vou arrastar ele para o header, tá? Então vou aumentar um pouquinho mais aqui, só para a gente conseguir fazer as coisas ficar mais visíveis para vocês aí. Então, vou selecionar a imagem, venho aqui, posso clicar, vou selecionar, vou subir a imagem que eu preciso, eu coloquei aqui como logo e prontinho. Pode ver também que com a imagem eu consigo aumentar o tamanho que eu preciso, tá? Aqui no caso, como a gente viu no desenho, o tamanho do logo não é tão grande, né? Vou centralizar ele aqui e vou ajustar ele tamanho mais ou menos de um footer aí, mais ou menos isso. Venho aqui em salvar, para a gente não ter problema aí. Pode ver que a página não foi salva com sucesso. No nosso desenho lá, a gente tem alguns elementos. Nós temos texto, temos ícones, nós temos aqui um formulário, né? Uma outra imagem para subir. Então, vamos fazer cada uma delas. Eu vou criar primeiro, então, esse aqui, né, esses dois ícones aqui, que é uma página de evento, né, que tem um formulário. Primeira coisa que eu vou subir, então, a imagem. Vou selecionar ela aqui, ó. Temos duas imagens. A outra acho que foi como, não foi com SVG, mas não tem problema. Vou pôr aqui o calendário e vou pôr aqui o play. Beleza. Então, os dois ícones já estão aqui. Pode ver que nós temos que colocar, então, um texto. Então, o texto, nós temos dois tipos aqui. Nós temos esse aqui, que é representado como T, que aqui são headers. Então, o header, a headline, né, é essa parte aqui com um texto maior, né? E a gente tem o parágrafo, que é
esse texto menor aqui, ó. Vou pegar esse aqui, é um texto menor. Então, a gente tem essas duas opções aqui. Nesse caso, no nosso desenho, a gente tem que colocar um texto menor. Então, eu vou pegar ele aqui. Pode ver que, como o fundo é escuro, o texto como padrão ele vem preto, né? Eu preciso, então, fazer a alteração dessa fonte. E para mim fazer a alteração dessa fonte, eu preciso vir aqui nesse pincelzinho e ele vai abrir aqui o editor para mim, onde eu consigo mudar as cores conforme eu quero aqui. Então, por exemplo, eu quero pôr um amarelo, quero pôr um branco. No caso do nosso desenho aqui, a fonte é branca, então coloquei branco aqui. Dou um OK, beleza. Dentro dessa parte da edição da fonte, eu tenho a possibilidade de colocar vários formatos, várias estilizações de fontes diferentes, né? Por exemplo, ó, tá vendo que vai mudando as fontes aqui? Eu quero colocar essas Georgia, a fonte já é um pouquinho diferente. Eu quero aumentar o tamanho da minha fonte, quero pôr 20, vou pôr aqui 36, a fonte fica grande. Ah, eu consigo colocar a espessura da fonte regular. Ah, eu quero que ela fica bold. Pode ver que ela engrossa um pouco mais a fonte. Ah, eu quero colocar ela como itálico, preciso colocar ela como negrito, traçado. Tem todas essas opções. Consigo colocar o alinhamento, por exemplo, para o lado esquerdo, centralizado, lado direito, fonte justificado. Eu tenho todas essas opções aqui disponíveis. Nesse caso, eu usei aqui a fonte, mas eu não acho que não tem essa fonte que eu usei aqui no editor, mas tem uma semelhante, que é a Inter, que eu vou usar, beleza? E o tamanho dela, eu coloquei 14 aqui. Então, vou pôr o tamanho 14. E deixa eu ver, eu vou pôr ela no regular, beleza? Eu vou pôr aqui 16, que está um pouquinho maior. Vou colocar aqui, vou copiar o texto, vou fechar ela aqui e vou colar o texto. Em vez de eu puxar esse elemento, o nosso editor ele tem uma opção de eu copiar. Acho que tá, no caso aqui foi o I. Seleciono então o texto e venho copiar. Então ele vai puxar toda a estilização, então eu não preciso vir aqui e fazer a estilização do zero. Vou lá pegar o texto, copio e colo ele aqui. Beleza. Então, a página ela está tomando forma aqui. Agora a gente tem, por exemplo, uma headline. Então eu vou puxar o Tzinho aqui, ó. Puxei o T, vou fazer a estilização primeiro, vou colocar a cor branca e vou por fonte Inter. Nesse caso, a fonte é bold e eu posso pôr um pouquinho maior, vou pôr 36 de fonte. Já está nesse tamanho. Então, deixa eu ver, 42. Então, colei meu texto. Quero deixar, pode ver que o texto aqui, ele tá tudo, o texto foi jogado tudo para esquerda. Então, o meu alinhamento vai ser tudo para a esquerda. Você pode ver que, por exemplo, aqui as fontes elas estão um pouco grudadas. Eu consigo também fazer essa estilização nas fontes. Então, eu consigo aumentar o espaçamento tanto na vertical como também na horizontal. Então, tem essas duas opções aqui. Nesse caso, eu preciso espaço na horizontal. E aí eu vou ajustando aqui mais ou menos até onde eu quero, beleza? Aqui, esse recurso aqui a gente está implementando. Futuramente ele vai estar disponível da gente conseguir colocar uma parte específica do texto em uma cor. Mas eu vou apresentar que na fonte eu também consigo fazer, colocar outra cor. E aqui eu vou deixar ela em amarelo. Então, eu copio o hexadecimal que eu desenhei aqui no Figma e vou colar ele aqui na cor. Pode ver que a cor da fonte ela foi alterada. No nosso desenho, a gente tem um formulário. Aqui é um formulário mais simples, mas eu vou usar ele aqui nesse formulário, que é esse símbolozinho aqui. Vou puxar e arrastar ele aqui. Então, ele tem um modelinho pronto. E eu também consigo fazer essa estilização dessa fonte, desse formulário aqui também. Então, venho aqui no pincelzinho, venho em estilos, e eu vou pôr essa opção dentro aqui, ó, que o texto vai ficar dentro desse quadradinho aqui. E eu vou aumentar, então, o tamanho desse espaço aqui, né? Eu consigo também ajustar, eu quero ele tudo redondo, eu quero ele quadrado. Tem todas essas opções de estilização dos cantos arredondados. A fonte eu consigo alterar. Aqui, no caso, eu vou pôr o Inter, que é a fonte que a gente está usando. 16 está um tamanho legal. E eu consigo também fazer a troca da cor desse botão. No meu desenho, o botão aqui, ele é amarelo. Então, eu vou pôr ele aqui amarelo. Então, vou colocar aqui, colei, a fonte minha ficou amarela. Uma coisa que a gente pode perceber é que talvez o texto do botão ele não ficou tão legal. Então, eu posso alterar também a cor do texto. Eu vou colocar ela na cor escura. Também posso pôr aqui o bold para ficar essa fonte aqui estilizada também, mais visível, né? Chamando um pouco mais a atenção. Beleza, essa parte então aqui a gente finalizou. No nosso desenho, a gente tem aqui uma foto, que eu consigo também subir ela aqui. Venho aqui em imagens,
puxo e arrasto. Clico aqui para mim selecionar a imagem, venho aqui e coloco a imagem também. E vou dar um salvar aqui para a gente garantir a nossa estilização. Então, a primeira dobra aqui da página a gente conseguiu fazer. Só que tem a questão do mobile, né? Então, a primeira parte aqui tá tudo certo. Mas no mobile, se a gente clicar aqui, vai estar bem bagunçado. E então a gente tem que fazer também a estilização. Talvez essa aqui é a parte mais importante, né? Até porque a grande maioria dos nossos usuários fica no essas páginas através do mobile. Então, nós temos que dar uma atenção maior aqui. Então, o que é interessante aqui? Que o formulário, que os textos estejam na primeira parte do celular, né? Que ele não fique todo o texto, ele precise rolar para clicar no botão, então a gente precisa dar uma atenção. Então, a gente precisa fazer essa estilização aqui também. Então, vamos fazer essa estilização. Então, vamos ajustar ele aqui. Aqui a gente tem os ícones, né? A data primeiro. O que eu posso fazer? Eu posso fazer ele centralizado aqui, né? Desse jeito aqui, ó. Colocar o botão aqui embaixo também e esse texto aqui também. Só que pode ver que na página aqui está jogada para o lado, né? Alinhado no lado esquerdo. Mas aqui ficaria melhor centralizado. Então eu consigo fazer a estilização. Coisa que é interessante que a alteração que eu faço aqui no mobile não afeta no desktop, na versão de desktop. Então, as estilizações ficam específicas aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui pode ver que o texto ficou muito grande. Então, eu posso estar diminuindo ele. Aqui eu vou estar 42, eu acho que 24 é um tamanho legal. Vamos lá, 26. Mas pode ver que, aqui ó, pode ver, ficou o tamanho que eu tinha colocado que é 42. Mas aqui você pode ver que as fontes elas ficaram um pouco grudadas. Então, eu posso aumentar um pouquinho mais o espaçamento delas aqui, né? Jogar esse formulário, dar um pouquinho mais de respiro para ele ali e diminuir um pouco o tamanho dessa imagem aqui. Deixar mais ou menos nesse tamanho, puxar o tamanho da seção para cima para ficar mais ou menos aqui. Então, a gente finalizou então aqui a primeira parte da nossa criação, beleza? Então, na próxima aula a gente vai aprender a construir as outras seções.